inscrevam-se no canal, deixem o seu gostei neste vídeo, deixem seus comentários com suas opiniões. Esta noite, abrimos as cortinas de veludo sobre um mundo com o qual a maioria de nós apenas sonha. A Gala Anual do Patrimônio Carioca, um evento deslumbrante no Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, onde o dinheiro de linhagem e o poder de hoje colidem. Para o predador corporativo Jorge Cavalcanti, supunha-se que seria uma volta de vitória, uma apresentação pública com sua bela e jovem amante no braço, um insulto final e silencioso à esposa que ele havia descartado. Ele acreditava ter escrito o próprio final. O que ele nunca imaginou foi que sua esposa, Isabela, não apenas se apresentaria, mas chegaria com um homem cujo poder poderia devorá-lo por completo, pronta para escrever um novo e brilhante capítulo de sua própria vida. Esta não é apenas uma história de vingança, é a história do que acontece quando o maior ativo de um homem era a mulher que ele não soube valorizar. Acompanhem-nos enquanto vemos um império de ego, cuidadosamente construído, começar a desmoronar em uma única noite. O ar dentro do grande salão do Copacabana Palace era denso com o aroma de dinheiro, poder e as orquídeas brancas que subiam pelas colossais colunas romanas, como trepadeiras fantasmagóricas. Era o aroma da vitória para Jorge Cavalcanti. Ele ajustou as impecáveis lapelas pretas de seu smoking Tom Ford, conferindo a abotoadura no pulso, um fragmento de meteorito incrustado em platina, captando a luz dos lustres de cristal que pendiam como constelações congeladas. No seu braço, Gisele Ferrer era uma visão em carmesim. O vestido era atrevido, uma faixa de seda que se agarrava ao seu corpo tonificado pelo yoga e mergulhava de maneira precária. Ela tinha 24 anos, uma idade que parecia uma declaração em si mesma. Sua risada era um pouco alta demais, seu aperto no braço dele um pouco firme demais. Mas para Jorge não importava. Ela era um belo testemunho vivo de sua contínua dominação. Ela era a sua versão melhorada. E, querido, aquela é a Beatriz Bittencourt? Sussurrou Gisele, com os olhos arregalados pela fome de uma alpinista social. A família dela é dona de quase metade do bairro dos Jardins, Gisele. Eles têm um portfólio respeitável de propriedades de antes da guerra, corrigiu Jorge com suavidade. Seu tom estava impregnado da condescendência casual que reservava para aqueles que considerava abaixo dele. Ele a guiou através da multidão, acenando com a cabeça para os rostos conhecidos. Banqueiros, magnatas da tecnologia e figuras políticas. Cada aceno era uma transação, uma reafirmação de seu lugar nesse ecossistema dourado. Ele era Jorge Cavalcanti, o tubarão da Faria Lima, o homem que transformou a Cavalcanti Capital de uma firma boutique em um gigante predador. Seu divórcio de Isabela fora finalizado há 6 meses. Em sua mente, fora um desprendimento necessário de um peso morto. Isabela fora a esposa perfeita para o homem que ele foi, a parceira tranquila, solidária e inteligente que organizava jantares impecáveis e lembrava os nomes dos filhos de seus clientes. Era clássica, elegante e completamente previsível. Mas ele já não era aquele homem. Agora era um titã, e titãs exigiam mais. Mais juventude, mais vivacidade, mais brilho. Gisele era o brilho em pessoa. Senhor Cavalcanti, um prazer. Um homem gordinho com o rosto avermelhado o saudou. Era Felipe Gomes, das Indústrias Gomes. Ele o cumprimentou com os olhos fixos em Gisele. Felipe reconheceu Jorge com um sorriso tenso nos lábios. Jorge desfrutava da inveja nos olhos de outros homens. Era uma moeda tão valiosa quanto qualquer ação. Eles se dirigiram ao salão principal,
enquanto a orquestra atingia um crescendo. Jorge sentiu uma onda de profunda satisfação. Tudo era perfeito. Tinha o poder, a reputação e a mulher. O passado era um capítulo fechado, uma nota de rodapé em sua épica biografia. Isabela provavelmente estava em casa, em seu apartamento de tons bege, catalogando seus livros de arte ou o que quer que fizesse agora com seu tempo. Foi Gisele quem a viu primeiro. Seu aperto no braço dele de repente se tornou uma tenaz. Jorge sibilou, sua voz perdendo a doçura praticada. Não olhe agora, mas... é aquela. O olhar de Jorge seguiu o dela, varrendo o mar de smokings e vestidos de alta costura. Ele escaneou a multidão. Seus olhos passaram por ela uma, duas vezes, antes de engatarem e ficarem fixos. E naquele momento, o champanhe perfeitamente gelado em seu estômago se transformou em ácido. Era Isabela. Mas não a Isabela que ele recordava. A mulher parada perto da escadaria não era a sombra discreta e elegante que ele havia deixado para trás. Esta mulher era uma supernova. Usava um vestido de veludo azul meia-noite, uma criação tão requintadamente feita que parecia ter sido tecida com luz de estrelas e sombras. Era recatado para os padrões de Gisele, com mangas longas e gola alta, mas se moldava à sua figura de uma maneira que era mais sensual do que qualquer exibição de pele. Diamantes brilhavam em suas orelhas e garganta, não de forma ostensiva, mas com o fogo tranquilo e seguro de pedras antigas e importantes. Seu cabelo escuro, que costumava usar em um coque simples e elegante, estava penteado em ondas suaves que emolduravam um rosto que era luminoso. Não era apenas bonita, irradiava uma serenidade e confiança que eram completamente novas. Era um poder que não tinha nada a ver com ele. E então ele viu o homem cuja mão descansava possessivamente, mas com suavidade, na parte baixa das costas dela. Ele não o reconheceu a princípio. O homem era alto e esguio, com uma intensidade tranquila que parecia atrair a energia da sala para si em vez de projetá-la para fora. Usava um smoking simples e de corte impecável, sem acessórios chamativos, sem saudações ruidosas. Falava em voz baixa com Isabela, com a cabeça inclinada para a dela, exibindo um sorriso pequeno e genuíno em seu rosto, enquanto ela ria. Era uma risada que Jorge não ouvia há anos, leve, sem fardos e real. Quem é aquele com ela? Exigiu Jorge, com a voz num rosnado baixo. Gisele, que devorava as colunas de fofoca como café da manhã, soube instantaneamente. Oh, meu Deus! Exalou ela com uma mistura estranha de assombro e terror em sua voz. Jorge, aquele é o Adriano Dias. O nome aterrissou na sala opulenta, como uma detonação. Adriano Dias, o bilionário recluso da tecnologia. O homem que havia revolucionado a segurança de dados com sua empresa, a Aegis Dynamics. Era dinheiro novo, mas do tipo de dinheiro novo que deixava os velhos ricos nervosos. Era notoriamente reservado, raramente fotografado e quase nunca comparecia a eventos como esse. Era um fantasma, uma lenda, e estava ali parado, olhando para a ex-esposa de Jorge como se ela fosse a única pessoa em uma sala de 1000. Jorge sentiu um calafrio subir pela espinha. Supunha-se que isso não aconteceria. Supunha-se que Isabela desapareceria. Não se supunha que reapareceria no braço de um homem que poderia comprá-lo e vendê-lo 10 vezes, parecendo ter acabado de renascer das cinzas. A narrativa que ele havia elaborado tão cuidadosamente para a noite, seu debut triunfal, já estava começando a desmoronar. Para entender o choque de Jorge, era preciso entender a gaiola que ele construiu para Isabela. Uma gaiola tão belamente decorada que ela não havia percebido
que as grades eram de aço. O casamento deles começara como uma sociedade. Ela era uma graduada em História da Arte com um olhar brilhante. Ele era um jovem analista, faminto, em uma firma de corretagem. Ele tinha a ambição, ela tinha a graça. Isabela suavizou suas arestas, ensinou-lhe qual talher usar, selecionou seu guarda-roupa e transformou seu modesto apartamento em um salão onde seus superiores se sentiam à vontade. Ela era sua arma secreta, a arquiteta de sua ascensão social. Você tem um gosto impecável, Izzy, ele dizia após um jantar de sucesso. Eles te adoraram. A esposa do Felipe Gomes ainda fala maravilhas do seu conhecimento sobre arte holandesa do século XVII. Ela sorria, satisfeita com sua contribuição. Acreditava que era um time, Cavalcante e Rossi. Soava bem. Mas em algum momento, enquanto a estrela dele subia, o E. Rossi foi silenciosamente apagado. Ele se tornou Jorge Cavalcante e ela se tornou a Senhora Cavalcante, um acessório elegante de sua grandeza. O fim não começou com uma explosão, mas com 1000 silêncios e rejeições silenciosas. Izzy, vou trazer a diretoria de uma empresa que estou adquirindo para casa. Pode cuidar disso? Ele perguntava, sem esperar uma resposta. Ele parou de ver o trabalho dela. As horas de planejamento, as ligações para os buffets, a seleção do vinho, a cuidadosa atribuição de assentos desenhada para maximizar a influência dele como uma contribuição. Ele via isso como uma função do papel dela, tão natural e esperada quanto o nascer do sol. Uma noite, aproximadamente 1 ano antes do divórcio, ela estava emocionada. O Instituto Moreira Salles, uma prestigiada fundação de arte, oferecera-lhe um cargo em seu comitê de aquisições. Era um sonho tornado realidade, uma oportunidade de usar sua experiência em uma capacidade profissional. Ela esperou até que ele estivesse de bom humor, depois que ele havia fechado uma aquisição hostil, particularmente viciosa. Ela lhe apresentou a carta de oferta com um copo de seu uísque Macallan favorito. Ele escaneou a carta com a testa franzida. É um cargo não remunerado. É um cargo no conselho, Jorge. Raramente são pagos. É pelo prestígio, pela influência, pelo amor à arte. Ele devolveu a carta com expressão ilegível. E quando você encontraria tempo? Você tem que planejar a gala para o Fundo das Crianças no próximo mês. E preciso que você receba a delegação japonesa em 2 semanas. Posso fazer os 2, insistiu ela. Sou organizada, você sabe. Ele suspirou, o som pesado com uma paciência fabricada. Isabela, meu amor, seu trabalho é aqui, comigo, me apoiando? Isso é um compromisso de tempo integral. Seus passatempos são encantadores, mas minha carreira é o que paga esta cobertura, suas roupas, a vida que temos. Não percamos o foco no que é importante. A palavra passatempos a atingiu como um soco físico, sua paixão, sua experiência, seu sonho, reduzidos a um passatempo. Foi o momento em que ela se deu conta de que já não era sua sócia. Era uma funcionária em uma gaiola dourada, e sua compensação era o estilo de vida que ele lhe proporcionava. A gota d'água foi Gisele Ferrer. Ela não foi a primeira que Isabela suspeitava, mas foi a mais descarada. Jorge começou a chegar em casa tarde, cheirando a um perfume diferente. Um aroma juvenil e enjoativo que não se parecia em nada com o seu clássico Chanel número 5. Ele se tornou descuidado, deixando recibos de jantares extravagantes para 2 em sua cômoda, mensagens de texto iluminando a tela de seu telefone com emojis de coração. Ela o confrontou numa terça-feira de manhã chuvosa. Ele estava dando nó na gravata, seu reflexo frio e distante no espelho antigo que haviam comprado juntos na Itália. — Quem é ela, Jorge? — perguntou Isabela,
com a voz tremendo apenas um pouco. Ela havia praticado estar calma. Ele não fingiu ignorância, estava além disso. O nome dela é Gisele, não é nada sério. Nada sério? Isabela sentiu uma risada vazia borbulhar em seu peito. Você a leva a restaurantes onde costumávamos ir. Comprou para ela uma pulseira Cartier, a mesma que me deu no nosso 5º aniversário. Ele se virou para enfrentá-la e não havia remorso em seus olhos, apenas irritação. Isabela, sejamos realistas, nós nos distanciamos. Eu tenho certas necessidades. Você e eu estamos confortáveis. É um bom arranjo. Um arranjo? Ela repetiu as palavras com gosto de veneno. Pensei que fosse um casamento. É o que é, disse ele, dando de ombros e vestindo o paletó. Veja, tenho uma reunião às 9. Não sejamos dramáticos. Nada precisa mudar. Mas tudo havia mudado. Ele não a via como uma mulher a quem havia ferido, mas como um obstáculo à sua conveniência. Naquela noite, ela não chorou. Ligou para seu advogado. O divórcio foi rápido e cirurgicamente preciso. Jorge, esperando uma batalha emocional bagunçada, surpreendeu-se com a compostura dela. Ela não lutou pela cobertura na Avenida Atlântica, nem pela casa em Búzios. Ele lhe ofereceu um acordo generoso que considerou um paraquedas dourado para silenciá-la. Ela aceitou a quantia base estipulada no pacto antinupcial, um documento no qual ele havia insistido e que agora parecia uma bênção para ela. Não queria seu dinheiro de culpa. Tudo o que quero, disse ela ao advogado, são meus pertences pessoais, meus livros e a arte que adquiri pessoalmente para a nossa coleção, especificamente o estudo de Rothko. Jorge riu quando seu advogado lhe transmitiu isso. O estudo de Rothko era uma peça pequena e despretensiosa que ele sempre considerou monótona. Deixou que ela levasse com prazer. Ele não entendeu que para ela a pintura não era sobre valor monetário, era sobre possuir algo cujo valor ele nunca poderia compreender. Era a primeira peça de sua vida que ela estava recuperando. No dia em que se mudou, ele estava em uma viagem de negócios em Hong Kong. Ela caminhou pelo apartamento silencioso e cavernoso, seus passos ecoando na vida que haviam construído. Olhou os móveis caros, a vista panorâmica da cidade, os objetos de uma vida perfeita, e não sentiu nada além de alívio. Não estava perdendo um marido. Estava escapando de um carcereiro. O mundo esperava que ela desmoronasse, que se tornasse uma trágica divorciada da alta sociedade. Em vez disso, desapareceu. Pegou o dinheiro do acordo, vendeu o estudo de Rothko a um colecionador privado por uma pequena fortuna. Seu valor havia quadruplicado, fato que Jorge desconhecia alegremente. E começou a construir. Não construiu uma nova vida social, construiu um novo eu. Reconectou-se com seus contatos no mundo da arte, não como a senhora Cavalcanti, mas como Isabela Rossi. E o mundo da arte, que valoriza a autenticidade e a visão, recebeu-a de volta com os braços abertos. Foi em um leilão de arte em Genebra que conheceu Adriano Dias. Ele não estava lá pelo espetáculo deslumbrante. Estava lá dando lances de forma anônima, através de um intermediário, por uma rara escultura de Giacometti. Ela estava lá assessorando um cliente. Terminaram em uma guerra de lances. Ela venceu. Depois, ele a encontrou na galeria. Não se apresentou como um bilionário. Simplesmente disse: "Você tem um olhar melhor que o do meu assessor. Viu o defeito na procedência que eu não vi?" Conversaram por horas sobre arte e paixão e a diferença entre preço e valor. Ele não se importava com o passado dela ou com quem ela fora casada. Estava fascinado por quem ela era, sua mente, sua perspicácia, sua força tranquila.
O relacionamento cresceu, não sob o clarão dos flashes dos paparazzi, mas na tranquilidade dos museus, galerias privadas e conversas tarde da noite. Ele não tentou possuí-la. Ele a celebrou. Não a viu como um acessório. Viu-a como sua igual. Assim, quando Isabela parou naquela escadaria do Copacabana Palace, não foi um ato de vingança. Foi uma declaração de existência. Já não era um fantasma na história de Jorge Cavalcanti. Era a heroína da sua própria. E Jorge, olhando do outro lado da sala, mal estava começando a entender que terrível erro havia cometido ao subestimar a mulher que acreditava conhecer. O momento em que Isabela e Adriano começaram a descida pela grande escadaria foi o momento em que o centro gravitacional da gala se deslocou. Um silêncio caiu sobre a área imediata, uma sutil diminuição na cacofonia de conversas, enquanto as cabeças se viravam, não com a curiosidade descarada reservada para celebridades, mas com a respeitosa intriga reservada para o poder verdadeiro. Isabela movia-se com uma graça recém-descoberta. Não era apenas o vestido ou os diamantes. Era um prumo interno que irradiava para fora. Cada passo era deliberado, sereno. Não estava escaneando a sala em busca de aprovação ou reconhecimento. Sua atenção estava em Adriano. Sua expressão, uma mistura de afeto e diversão, enquanto ele lhe sussurrava algo ao ouvido. Jorge observava, congelado em seu lugar. Sentiu as unhas de Gisele se enterrarem em seu antebraço. "Todo mundo está olhando para nós?" sussurrou ela com a voz tensa de ansiedade. Mas eles já não estavam olhando para o atrevido vestido carmesim de Gisele. Estavam olhando para a tranquila majestade de Isabela. O casal ao pé da escadaria, Beatriz Bittencourt, a rainha da sociedade paulistana, e seu marido deram um sinal claro para o resto da sala. Beatriz, uma mulher cujo sorriso podia criar ou destruir uma temporada social, sorriu para Isabela, dando beijos no ar em ambas as bochechas com calor genuíno. "Isabela, querida, você está absolutamente deslumbrante. Esse vestido é uma obra-prima", declarou Beatriz, sua voz audível. E Adriano a manteve escondida de nós. "Que cruel! Beatriz, você sabe que prefiro a vida tranquila", respondeu Adriano, sua voz um barítono tranquilo e profundo que contrastava bruscamente com o discurso entrecortado e agressivo de Jorge. Seu sorriso era genuíno. Mas Isabela insistiu que a causa da gala era importante demais para ser perdida. Adriano foi generoso o suficiente para garantir a nova escultura de Degas para o leilão da ala de arte contemporânea esta noite. Acrescentou Isabela com suavidade. Uma onda de murmúrios se espalhou entre os espectadores. A escultura de Degas era a joia da coroa do leilão beneficente da noite, uma peça tão rara que sua aquisição havia sido o tema de conversa no mundo da arte durante meses. O benfeitor fora anônimo. Até agora. Jorge sentiu um músculo de sua mandíbula se contrair. Ele havia doado uns miseráveis 50 mil reais para a gala, uma quantidade calculada para um máximo de crédito em relações públicas, com um mínimo de impacto financeiro. Adriano Dias havia doado uma obra-prima de vários milhões de reais e nem sequer havia buscado o crédito por isso até este mesmo momento. Era uma jogada de poder tão sutil e tão potente que fez a própria postura de Jorge parecer infantil. "Gisele", ele arquejou com a mente acelerada. "Jorge, isso é, já sei o que é", disparou Jorge, sua compostura se partindo. Ele precisava recuperar o controle da narrativa. Endireitou a gravata, colocou um sorriso predador e começou a guiar Gisele em direção a eles. Era um movimento nascido de pura arrogância destilada. Ele o enfrentaria de frente.
reduziria Isabela novamente à sua ex-esposa, uma mulher com um novo benfeitor afortunado. Enquanto se aproximavam, o olhar de Adriano encontrou o de Jorge por cima da cabeça de Isabela. Não havia malícia em seus olhos, nem um desafio aberto. Havia algo muito mais desconcertante, uma indiferença total. Era o olhar que um leão daria a um mosquito zumbindo. Isabela se virou quando se aproximaram, sua expressão serena solidificando-se em uma máscara de fria neutralidade. Seus olhos, que uma vez contiveram amor, depois dor, agora não tinham nada para ele absolutamente. Foi esse vazio o que o atingiu mais do que qualquer olhar de ódio. Ora, começou Jorge, sua voz ressoando ligeiramente. Alto demais. Isabela, faz um tempo. Você está... bem. Deixou que seu olhar a percorresse com a intenção de ser possessivo, um lembrete de sua história compartilhada. Acabou sendo um gesto lascivo. Jorge, disse ela, sua voz uniforme e fria. A única palavra era um descarte. Não ofereceu um aperto de mão, nem reconheceu Gisele, que estava inquieta ao seu lado como uma substituta nervosa. Adriano, no entanto, virou a cabeça ligeiramente para olhar Gisele, depois de volta para Jorge. Ele também não ofereceu a mão. Cavalcante, disse ele, seu tom tão plano e duro quanto granito. Ele sabia exatamente quem era Jorge. O círculo social ao seu redor ficara em silêncio, observando o drama que se desenrolava com uma alegria apenas dissimulada. Isso era melhor que a orquestra, mais fascinante que a arte. Jorge, desesperado por reafirmar sua relevância, fez um gesto desdenhoso em direção a Adriano. Vejo que você tem estado ocupada, Izzy. Não te achava do tipo tecnológico. O uso do antigo apelido era uma provocação deliberada, uma tentativa de arrastá-la de volta à caixa que ele havia feito para ela. Antes que Isabela pudesse responder, Adriano respondeu por ela, sua mão nunca deixando as costas dela. Isabela tem uma apreciação por tudo o que é brilhantemente projetado, disse ele com os olhos fixos em Jorge. Seja uma pintura do século XVII ou um algoritmo de criptografia quântica, é uma qualidade que requer uma certa profundidade de percepção. O insulto foi tão agudo, tão elegantemente pronunciado, que tardou um momento para que seu impacto total fosse assimilado. Estava chamando Jorge de um tolo superficial diante das pessoas mais influentes da cidade. Gisele, sentindo o peso esmagador do momento, decidiu intervir. Foi um erro catastrófico. Estendeu a mão para Isabela com um sorriso frágil. Sou Gisele Ferrer. É um prazer finalmente conhecê-la. Ouvi tanto sobre você. O olhar de Isabela deslizou para a mão oferecida e depois de volta para o rosto de Gisele. Não a aceitou. Depois de um momento de silêncio insuportável, simplesmente disse: tenho certeza que sim. A rejeição foi absoluta. Não foi dramática nem barulhenta. Foi tranquila, fria e totalmente devastadora. Naquele momento, Gisele foi definida, não como a nova parceira de Jorge, mas como a mulher que Isabela Rossi se negava a reconhecer. O rosto de Jorge, que fora uma máscara de estranha jovialidade, começou a manchar-se de vermelho. Viera aqui esta noite para ser o rei do baile. Em vez disso, estava sendo publicamente visto como um bobo da corte, em um drama onde nem sequer era o personagem principal. Viu isso nos olhos das pessoas que observavam. Pena de alguns. Schadenfreude, alegria pelo infortúnio alheio de outros. Felipe Gomes, que fora tão admirador apenas 30 minutos antes, agora observava com um sorriso fascinado e predador. Isabela deu um aceno leve, quase imperceptível, para Beatriz Bittencourt. Um sinal silencioso de que a conversa terminara.
Beatriz, você deve me dizer o que acha do posicionamento da escultura. Adriano e eu estávamos prestes a inspecioná-la. Com isso, ela e Adriano se viraram e se afastaram, a multidão se abrindo para eles como se fossem realeza. Não olharam para trás. Jorge e Gisele ficaram para trás, parados em um círculo de silêncio que parecia um refletor. O rosto de Gisele estava pálido, sua bravura destruída. As mãos de Jorge estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Nunca se sentira tão completa e publicamente castrado em toda a sua vida. A noite ainda era jovem, mas sua derrota já era total, ou assim ele pensava. A verdadeira humilhação ainda não começara. O encontro atuou como um fósforo aceso em palha seca. Em questão de minutos, os sussurros haviam pegado fogo e se espalhavam pelo grande salão como um incêndio imparável. A história se repetia, se embelezava e se analisava sob todos os ângulos. Você viu a forma como ela o ignorou completamente? E o vestido, uma peça personalizada daquele estilista belga recluso, me disseram. Chiquérrimo, murmuravam. Adriano Dias não o via em um evento público há 5 anos, e olha para ela como se ela tivesse inventado a lua. Pobre Jorge Cavalcanti achou que estava apresentando uma estrela e acabou sendo o ato de abertura para uma rainha. Jorge podia sentir a mudança na atmosfera. As costas que uma vez foram tapeadas, agora estavam viradas. As saudações que uma vez foram calorosas, agora eram frias e breves. Já não era o tubarão, era a isca. Tentou rir, agarrando uma taça de champanhe de um garçom que passava e bebendo-a de um só gole. Você pode acreditar na disfarçatez? Murmurou para Gisele, que tentava desesperadamente parecer imperturbável. Se exibindo com ele. É patético. Um claro grito por atenção. Ela nem quis apertar minha mão, disse Gisele, com a voz tremendo ligeiramente. Na frente de todos. Esqueça ela, disse Jorge com a mandíbula tensa. Não é ninguém, uma relíquia esquecida. Esta é a nossa noite. Mas suas palavras soavam vazias até para si mesmo. Mirou Isabela e Adriano do outro lado da sala. Não estavam se exibindo nem trabalhando a multidão. Estavam absortos em conversas tranquilas, atraindo as pessoas para eles. Viu Isabela falando com a diretora do museu, suas mãos se movendo com elegante ênfase enquanto expunha um ponto sobre a iluminação na galeria dos impressionistas. Viu Adriano em uma discussão profunda com o secretário da Fazenda. Não sobre finanças, mas sobre uma iniciativa filantrópica para a alfabetização digital em comunidades carentes. Não apenas assistiam à gala, eram parte do seu tecido, entretecidos na própria tapeçaria do poder na sala, enquanto ele e Gisele eram meros fios chamativos, de repente parecendo baratos e fora de lugar. A noite se prolongou em uma tortura em câmera lenta para Jorge. Durante o jantar, foi sentado em uma mesa longe do estrado central, uma clara degradação social. Seus companheiros de mesa eram jogadores menores, bajuladores que ainda o orbitavam, mas sua adulação agora parecia desesperada e patética. De seu assento, tinha uma vista clara da mesa principal, onde Isabela sentava-se entre Adriano e o prefeito do Rio. Ela ria, seu rosto iluminado pela luz das velas, e aquilo pareceu uma afronta pessoal. Desesperado para se reafirmar, Jorge cometeu um erro tático. Durante uma pausa na conversa em sua mesa, viu um velho conhecido, um jornalista chamado Miguel Salcedo, que escrevia uma poderosa coluna financeira para o jornal Valor Econômico. Passando por ali. Miguel, vem aqui, velho cão, gritou Jorge, sua voz um pouco alta demais pelo champanhe. Salcedo aproximou-se com cautela, seus sentidos de jornalista claramente em alerta.
Jorge tendo uma boa noite? Fantástica, mentiu Jorge. Pensando no meu próximo grande movimento da Cavalcante Capital, está mais ágil e mais cruel do que nunca, desde que otimizei minha vida pessoal. Piscou o olho, um gesto tosco, destinado a enquadrar seu divórcio como uma decisão de negócios estratégica. Os olhos de Salcedo se moveram em direção à mesa de Isabela. Ah, sim. Parece que a senhora Rossi Dias também está fazendo sua própria otimização. O nome composto atingiu Jorge como um golpe corporal. Rossi Dias. Ele nem sabia. Ele havia assumido. Não sabia que havia assumido. Não se incomodara em descobrir. Rossi, corrigiu Jorge com a voz aguda. O nome dela é Isabela Rossi. Salcedo levantou uma sobrancelha. Não segundo a lista de benfeitores da gala. Está listado como uma doação conjunta do senhor Adriano Dias e da senhora Isabela Rossi Dias, uma muito generosa, por sinal. São copresidentes do novo programa de tecnologia e arte do museu. Copresidente. Uma doação conjunta. Um novo nome. Estas não eram as ações de uma mulher que tinha um caso. Estas eram as ações de uma mulher que construía um império com um novo rei sobre as cinzas de sua velha vida. Cada novo detalhe era outra pá de terra na tumba do ego de Jorge. É uma mulher muito astuta, disse Jorge, tentando soar admirador, mas parecendo amargado. Sempre soube como cair de pé. A implicação era clara. Era uma alpinista social que havia subido de nível. Salcedo não se deixou levar. Não sei, Jorge, disse sua voz, tomando um tom profissional e analítico. Encontrei-me com ela na Art Basel há alguns meses. Estava negociando a venda de uma coleção privada para o Getty. Foi uma negociadora dura. O mundo da arte a leva muito a sério. Já não é apenas a esposa de alguém. É uma jogadora importante por direito próprio. Salcedo se desculpou, deixando Jorge em um novo ataque de humilhação. Sempre havia acreditado que ele era a substância e ela era o estilo. A ideia de que ela possuísse um intelecto formidável e uma perspicácia para os negócios que agora estava florescendo sem ele era incompreensível. Fundamentalmente, desafiou todo o seu autoconceito. Não apenas havia perdido uma esposa, havia perdido um ativo cujo valor havia subestimado de maneira criminosa. O veneno dos sussurros agora corria por suas veias. Olhou para Gisele, que estava empurrando um pedaço de robalo pelo prato. Seu vestido carmesim, de repente parecendo berrante sob a elegante iluminação. Havia escolhido-a por sua aparência, por sua juventude. Mas nesta arena, contra este nível de poder sofisticado, ela era uma responsabilidade. Não tinha profundidade. Não tinha conversa além da fofoca e das marcas. Era uma coisa bela e oca, e parada ao lado da lembrança de Isabela e da impressionante realidade dela agora, Gisele parecia desvanecer na insignificância. E a parte mais aterrorizante para Jorge foi a percepção de que talvez ele estivesse desvanecendo junto com ela. Sentir-se invisível é um tipo de inferno especial para uma mulher como Gisele Ferrer. Toda a sua vida havia sido uma campanha pela visibilidade. Havia trabalhado incansavelmente na academia, em clínicas de estética, no cabeleireiro, para se tornar o tipo de mulher que um homem como Jorge Cavalcante notaria. E o havia conseguido. Havia ganhado o prêmio. Mas esta noite, o prêmio parecia um troféu de consolação. Os olhares de admiração a que estava acostumada agora se dirigiam a outra parte. Os sussurros não eram sobre sua beleza, mas sobre seu desfeita pública. Já não era a estrela. Era uma nota de rodapé no retorno triunfal de Isabela Rossi Dias.
A amargura era um nó duro e indigesto em sua garganta. Durante um intervalo antes do leilão beneficente, viu Isabela afastar-se de sua mesa e dirigir-se na direção dos toaletes, impulsionada pelo champanhe e por uma necessidade desesperada de recuperar algum status. Gisele decidiu agir. Desculpou-se, deixando Jorge com seu mau humor, e seguiu-a. O toalete era um oásis de mármore e acessórios em ouro rosa, momentaneamente vazio, exceto pelas duas. Isabela estava de pé diante do espelho, não retocando a maquiagem, mas simplesmente tomando um momento de tranquilidade, seu reflexo mostrando uma mulher perfeitamente à vontade em sua própria pele. Gisele entrou, o clique de seus saltos anormalmente alto no chão de mármore. Ocupou a pia ao lado da de Isabela, tirando seu batom da bolsa com um gesto dramático. É uma festa linda, não é? Começou Gisele, sua voz gotejando doçura artificial. Isabela encontrou seus olhos no espelho. É um evento beneficente muito importante, sim. Seu tom era educado, mas friamente distante. Não fez nenhum movimento para sair. Um desafio silencioso para que Gisele declarasse seu propósito. Jorge estava tão ansioso por isso, continuou Gisele, aplicando uma nova camada de carmesim nos lábios. Uma oportunidade para finalmente relaxar. Sabe? Tem sido um ano estressante para ele. O divórcio foi tão difícil para ele. Era um estratagema patético e transparente, uma tentativa de pintar Isabela como a mulher cruel que havia ferido o grande homem. Isabela finalmente se virou do espelho para olhar Gisele diretamente. Seu olhar não era de raiva ou mágoa. Era analítico, como um cientista observando uma amostra. May, imagino que liquidar uma sociedade de 20 anos por um modelo mais novo e brilhante venha com uma certa quantidade de burocracia, disse Isabela, sua voz suave, mas com um matiz de gelo. O sorriso praticado de Gisele vacilou. Esta não era a ex-esposa, chorosa e desprezada que havia imaginado. Isso não é justo. Ele realmente amou você. Ainda fala de você. Sim? Perguntou Isabela, uma única sobrancelha arqueando-se com leve diversão. Fala das noites que passei editando suas propostas de negócios até às 3 da manhã? Ou da vez que diagnostiquei o erro em sua estratégia de aquisição para aquela companhia farmacêutica, um erro que lhe teria custado toda a sua reputação? Ou só fala dos jantares? Gisele emudeceu. Não tinha ideia de nada disso. A Isabela nas histórias de Jorge era uma criatura doméstica, uma administradora de lares, não uma sócia estratégica. Creio, continuou Isabela, sua voz baixando para um tom confidencial, quase de lástima, que a você e a mim nos contaram duas histórias muito diferentes sobre o mesmo homem. Sua história é, estou certa, muito romântica. A minha é um conto de advertência. Deu um passo mais perto e Gisele instintivamente deu um passo atrás. Isabela não era ameaçadora, mas a pura força de sua presença era avassaladora. Deixe-me dar um conselho, de mulher para mulher. Homens como Jorge não têm sócias, têm ativos, e os ativos são administrados, polidos, exibidos e eventualmente são liquidados quando já não cumprem sua função principal. Neste momento, sua função é fazê-lo sentir-se jovem e poderoso, mas a juventude desvanece e o tipo de poder dele é precário. O que será da sua função, então? Gisele olhou-a sem palavras. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, perfurando sua fantasia. Acha que ganhou algo de mim? Concluiu Isabela, voltando-se para o espelho e pegando sua pequena e elegante bolsa de mão. Mas não se pode ganhar um prêmio que a outra pessoa já descartou voluntariamente. Não fui derrotada, fui libertada. Deu a Gisele um último olhar no espelho.
Um olhar que não era cruel, mas que estava cheio de uma lástima profunda e esmagadora para a alma. Ele fará com você o que fez comigo. A única diferença é que eu tinha uma vida para a qual voltar. Certifique-se de construir uma para você mesma antes que seu valor, como ativo, deprecie. Com isso, Isabela saiu do toalete, deixando Gisele sozinha no silêncio de mármore. O batom carmesim de repente parecia uma ferida em sua cara pálida. Pela primeira vez, viu as letras miúdas no contrato de sua glamourosa nova vida. Havia pensado que era a vencedora a que havia levado o rei. Isabela acabava de revelar-lhe que tudo o que realmente fizera fora oferecer-se como voluntária para ser a próxima cativa na torre, e havia entregado a chave de sua própria gaiola ao carcereiro. O triunfo que sentira havia se transformado em terror. O evento principal da noite era o leilão ao vivo. O salão de baile zumbia com antecipação, o drama anterior adicionando uma corrente picante à filantropia. O leiloeiro, um homem com língua de prata e um dom para abrir as carteiras dos ricos, estava em plena forma. Os lances eram ferozes para férias luxuosas, vinhos raros e joias sob medida. Jorge, no entanto, fervia em uma mistura tóxica de champanhe e orgulho ferido. O encontro no toalete deixara Gisele comovida e, em silêncio, sua presença agora um lembrete constante de seu erro de cálculo. Precisava fazer algo. Precisava de um grande gesto para recuperar seu status, para lembrar a esta sala quem ele era. O último artigo foi anunciado. E agora, senhoras e senhores, a joia da coroa de nossa noite, uma escultura preparatória de Edgar Degas, recentemente descoberta. Bailarina amarrando a fita de sua sapatilha. Generosamente doada esta noite pelo senhor Adriano Dias e pela senhora Isabela Rossi Dias. Uma onda de aplausos encheu a sala, enquanto um refletor iluminava a pequena e requintada escultura de bronze sobre um pedestal de veludo. O lance começou em um assombroso R$1.000.000. As mãos se ergueram por toda a sala. O preço subiu rapidamente. 2, 3, 4 milhões. Adriano e Isabela observavam com sorrisos tranquilos, já tendo feito sua contribuição. Eram meros espectadores agora. E então Jorge viu sua oportunidade. Era uma ideia louca e temerária, nascida da desesperação e do ego. Compraria a estátua, superaria a todos, compraria o próprio objeto da generosidade deles e, ao fazê-lo, dominá-los-ia simbolicamente. Demonstraria que seus bolsos eram igual de profundos, seu poder igual de real. 5 milhões, ofereceu um licitante perto da frente. 6 milhões. Veio uma contraproposta. Jorge levantou-se. O movimento foi abrupto, atraindo os olhares dos que estavam em mesas próximas. Gisele olhou-o alarmada. 10 milhões de reais, gritou Jorge, sua voz ressoando no salão de repente silencioso. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Os olhos do leiloeiro se arregalaram. Sabia o que era uma batalha de rancores quando a via. Olhou para os outros licitantes, que baixaram suas mãos. Esta era uma batalha da qual não queriam fazer parte. 10 milhões de reais do senhor Jorge Cavalcanti, gritou o leiloeiro. Ouço 11. Silêncio. O coração de Jorge batia com força. Um sorriso triunfante estendeu-se por seu rosto. Olhou para a mesa principal. A expressão de Isabela era ilegível. Uma máscara de calma. Adriano observava-o, não com raiva, mas com um olhar de curiosidade distante, como um físico observando uma reação química previsível, mas decepcionante. Dou-lhe uma, cantou o leiloeiro. Dou-lhe duas. Jorge sentiu uma onda de vitória. Havia conseguido.
Havia silenciado a sala. Havia se apoderado do foco de atenção. "Vendida!" gritou o leiloeiro, batendo o martelo. "Ao senhor Jorge Cavalcanti por 10 milhões de reais!" Uma onda de aplausos corteses, embora ligeiramente atordoados, percorreu a sala. Jorge sentou-se, estufando o peito. Havia feito sua declaração. Ainda era um jogador. Havia convertido seu grande gesto em seu próprio triunfo. O diretor do museu subiu ao palco para agradecer a todos. Que noite incrível! E que oferta final tão espetacular! Devemos agradecer ao Sr. Cavalcanti por sua assombrosa generosidade e, por suposto, nossa mais profunda gratidão aos nossos novos co-presidentes do programa, Isabela Rossi Dias e Adriano Dias, não apenas por sua doação do Degas, mas por sua visão para o futuro. Fez um gesto em direção à mesa principal. Adriano pôs-se de pé, pegando o microfone. Jorge recostou-se em sua cadeira, pronto para suportar um discurso aborrecido. "Obrigado", começou Adriano, sua voz tranquila, atraindo uma atenção instantânea. "Isabela e eu estamos encantados de ser parte do próximo capítulo desta instituição. Cremos que a tecnologia e a arte não são disciplinas separadas, mas duas faces da mesma moeda da inovação humana." Fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala, antes de pousarem brevemente em Jorge. "A inovação", continuou Adriano, "trata de mais do que apenas criar coisas novas. Também trata de melhorar e, às vezes, desmantelar velhos sistemas que já não são eficientes ou éticos. É um princípio que aplico não apenas na filantropia, mas nos negócios." Uma estranha tensão encheu o ar. Isso já não era um discurso de agradecimento padrão. "Falando nisso", disse Adriano, seu tom mudando ligeiramente, tornando-se mais agudo, "a Aegis Dynamics sempre está buscando oportunidades para inovar em diferentes setores, pelo que me agrada anunciar informalmente, esta noite, que, na primeira hora desta tarde, minha diretoria aprovou as etapas finais de uma aquisição majoritária de uma firma da Faria Lima, de longa data, uma firma que cremos que tem um grande potencial, uma vez que sua cultura de liderança se realinhe com os padrões éticos modernos." Jorge ficou gelado. Seu sangue pareceu água gelada em suas veias. Ele o sabia. Sabia antes de as palavras serem pronunciadas. O olhar de Adriano fixou-se diretamente no de Jorge. Já não havia indiferença em seus olhos, apenas a fria e dura finalidade de um cheque-mate. "Esperamos com ansiedade o desafio de reestruturar os ativos e operações da Cavalcanti Capital." O silêncio na sala foi absoluto, ensurdecedor. Foi como se o ar tivesse sido sugado do edifício. Cada pessoa virou-se para olhar Jorge Cavalcanti. A mão de Gisele voou para sua boca, seus olhos arregalados de horror. Sua companhia, o império que havia construído sobre as costas de sua primeira esposa. A fonte de todo o seu poder e arrogância. Adriano Dias não apenas havia entrado em seu mundo, ele o havia conquistado e o havia anunciado ao mundo da maneira mais pública e humilhante possível. A exibição de 10 milhões de reais já não era uma amostra de poder. Era o patético rugido final de um animal moribundo. Não havia comprado uma estátua. Havia pagado um custo de 10 milhões de reais para sua própria execução pública. Jorge sentou-se paralisado, seu rosto pálido. Viu Isabela, que se mantivera sentada. Não estava sorrindo nem se regozijando. Simplesmente encontrou seu olhar do outro lado da sala e, pela primeira vez em toda a noite, viu uma emoção em seus olhos. Não era ódio, não era triunfo. Era um lampejo da lástima que ela havia mostrado a Gisele no toalete. Era o olhar que se dá a uma coisa que já terminou. O martelo não apenas havia vendido uma estátua,
havia sinalizado o final de seu reinado. As consequências foram um massacre brutal e silencioso. Não houve confrontação, não houve gritos, houve apenas a lenta e agonizante caminhada da vergonha. Jorge ficou congelado em sua cadeira enquanto a gala começava a dissolver-se ao seu redor. As pessoas evitavam sua mesa como se fosse radioativa. Os poucos que encontraram seu olhar desviaram o seu rapidamente. Suas expressões, uma mistura de lástima e medo, estavam se distanciando dos restos. O mercado financeiro é um cemitério e ninguém para perto de uma fera recém-ferida. Gisele foi a primeira a mover-se. Pôs-se de pé. Seu vestido carmesim uma mancha de sangue na luz tênue. Olhou para Jorge, seu rosto uma máscara de fria fúria e terror. A fantasia não apenas havia terminado, havia sido incinerada. O homem a quem se havia unido era um meteoro em queda. Tolo, sussurrou, as palavras venenosas e cruas. Um completo tolo. Não esperou uma resposta. Virou-se e fugiu, sem sequer incomodar-se em recolher seu chale, abrindo caminho entre a multidão que se dispersava e desaparecendo na noite. Sua liquidação havia chegado antes do que até Isabela havia previsto. Lentamente, mecanicamente, Jorge pôs-se de pé. Sentiu 1000 pares de olhos sobre ele, embora ninguém o olhasse diretamente. A caminhada em direção à saída foi a mais longa de sua vida. Cada passo era uma nova humilhação. A grandeza do grande salão agora parecia zombar dele, seu espaço cavernoso amplificando sua solidão. Ao chegar à entrada, viu-os. Isabela e Adriano esperavam seu carro sob o pórtico. Não falavam, mas mantinham-se em um silêncio confortável e poderoso. Um Bentley preto, sob medida, discreto e impossivelmente elegante, parou na calçada. Seu motorista, um profissional em um terno escuro, abriu-lhes a porta. Adriano ajudou Isabela a entrar, sua mão suave no braço dela. Antes de entrar, ele mesmo levantou a vista e viu Jorge parado ali, um fantasma no banquete. Por um momento, seus olhos encontraram-se através do asfalto molhado da Avenida Atlântica. Adriano deu-lhe um pequeno, quase imperceptível aceno de cabeça. Não era um aceno de vitória ou de regozijo. Era um aceno de finalidade, um fechamento de um livro. Depois deslizou para dentro do carro e este se afastou, desaparecendo silenciosamente no fluxo do tráfego do rio. Jorge ficou sozinho na calçada, o ar frio da noite sem fazer nada para esfriar o fogo de sua humilhação. Havia vindo à gala para mostrar seu poder, para pôr sua ex-esposa em seu lugar. Em vez disso, havia perdido sua amante, sua companhia e sua reputação no espaço de 3 horas. Havia tratado Isabela como uma nota de rodapé em sua vida, e ela havia retornado como a autora de sua perdição. Não por malícia, mas simplesmente ao passar para um mundo tão além do dele, que seu novo parceiro podia desmantelar toda a sua existência como uma transação de negócios menor. Finalmente o entendeu. Os 10 milhões de reais pela estátua eram agora uma dívida que não podia pagar. Suas linhas de crédito seriam congeladas pela manhã. Sua diretoria já se teria posto contra ele. Não apenas estava arruinado, estava apagado. Do outro lado da cidade, o Bentley movia-se suavemente. Isabela olhou pela janela para as luzes da cidade, que agora via com novos olhos. Adriano aproximou-se e tomou sua mão. — Você está bem? Perguntou, sua voz suave. Ela virou-se para ele, um sorriso lento e genuíno estendendo-se por seu rosto. Era um sorriso livre dos fantasmas do passado, um sorriso cheio da promessa do futuro. — Estou mais do que bem, disse sua voz clara e forte. Apertou a mão dele. A noite não fora por vingança. A vingança era uma coisa amarga e corrosiva. Isto era algo mais limpo,
mais puro. Era justiça. Era o universo reequilibrando suas balanças. Jorge não havia sido destruído por um complô grande e vingativo. Havia sido destruído por sua própria arrogância, por sua incapacidade de ver o valor no que tinha e o poder no que havia descartado. Havia construído seu castelo sobre areia, e esta noite a maré finalmente havia chegado. Isabela Rossi já estava navegando em uma corrente nova e mais forte em direção a um horizonte que Jorge Cavalcanti nunca alcançaria. Assim cai a cortina sobre o império do ego de Jorge Cavalcanti, um mundo construído ao diminuir os outros, apenas para ser desmantelado pela força tranquila da única pessoa que ele pensou que havia apagado. Esta história é mais que um simples conto de um espetacular castigo em uma gala glamourosa. É um poderoso lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca se define por com quem está, mas por quem é. A vitória final de Isabela não foi ver Jorge cair. Foi sua própria ascensão. Foi construir uma vida tão plena e autêntica que a queda dele se tornou pouco mais que um eco distante. O que vocês acham que é a forma mais poderosa de vingança? Um triunfo público ruidoso ou o sucesso tranquilo de uma vida bem vivida? Deixem-nos saber seus pensamentos nos comentários. Já presenciaram alguém subestimar completamente a pessoa errada? Adoraríamos ouvir suas histórias. Se sentiram cativados pela jornada de Isabela, de esposa esquecida a braço direito, por favor, deem um gostei neste vídeo. Compartilhem com alguém que ame uma história de empoderamento e justiça. E certifiquem-se de clicar no botão de se inscrever e ativar as notificações. Temos muitas mais histórias como esta para compartilhar, onde os subestimados encontram sua voz e recuperam seu poder. Obrigado por ouvir.